Meus queridos, nós estamos aqui reunidos por causa desta mesa. Eu quero colocar algo para vocês muito especial. Por isso, eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 9. Veja a beleza deste texto, ou destes textos que o Espírito Santo coloca diante de nós. Lucas, capítulo 9, versículo 58. E lhe disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos orar. Pai, no grande nome do teu eterno e santo Filho Jesus, é neste nome que nós oramos, e é debaixo deste nome que nós nos reunimos. Não há nome maior, não há nome que possua uma glória tão grande como o nome do teu Filho. Por isso Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso Senhor. Nos ajude nesta hora pelo teu Espírito Santo a tocar a vida da tua palavra. Nos ajude, Senhor, pela tua palavra, para que nós cresçamos em ti. Em nome do teu Filho Jesus. Que teu Espírito Santo tenha liberdade de nos guiar nesta comunhão agora. Toma a direção da tua palavra, ó Espírito Santo, e fala aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu quero chamar a atenção de vocês para a última parte deste texto. Sempre os textos, eles são divididos em partes quando você encontra aqui um ponto ou então um ponto e vírgula. Então, depois do ponto e vírgula, começa a segunda parte do texto. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando você estuda a história do nosso Senhor Jesus pelos Evangelhos, você vai ver que realmente era isto. O que ele disse aqui era uma grande verdade. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Sabemos que havia em Betel aquela expressão, casa de Deus, lá no capítulo 28 do livro de Gênesis. Uma conotação maravilhosa sobre a casa de Deus. Betel é a casa de Deus. E quando você estuda o assunto da casa de Deus no Velho Testamento, você vai ver claramente que a casa de Deus é algo místico, algo glorioso. Porque no capítulo 2 do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus chegou e viu aqueles cambistas mercadejando na porta do templo, ele tomou um azorrague e os expulsou dali. E ele leva aquelas pessoas a olharem para aquele templo e dizer que ele derrubaria aquele templo e o reedificaria 3 dias depois. Mas João coloca uma ênfase extraordinária. João diz assim, que ele estava fazendo referência ao corpo da sua casa. Porque ele dissera para aqueles mercadores: não façais da casa de meu pai casa de negócios. Então, se você pega esta parte, casa de meu pai, e você olha a conclusão que João faz deste assunto, que ele estava fazendo uma referência a seu corpo, a si mesmo, isso significa que ele era a casa do pai. O pai tinha nele o seu prazer, o seu descanso. Você se lembra, quando ele saiu do Jordão, o Espírito Santo veio na forma de uma pomba e pousou sobre ele, e rompe-se uma voz do céu e diz: este é meu filho no qual me comprazo. Então ele era o lugar do prazer do pai, ele era o lugar da satisfação do pai. Mas por outro lado também, o pai era o lugar do seu prazer, na maneira mais profunda da comunhão que o Senhor Jesus Cristo pode viver em seu próprio espírito, ele residia no Pai. Porque em João 1,18,
quando ele faz uma referência sobre o Filho unigênito que habita no seio do Pai, é ali que ele estava, é ali que ele desfrutava do seu prazer, do seu descanso. Da mesma forma que ele era o lugar do Pai, ele era o lugar da satisfação do Pai. O Pai também era para ele o lugar mais profundo do seu prazer, do seu descanso, da sua satisfação. Mas, irmãos, quanto à terra, ele não tinha o lugar onde reclinar a cabeça. Ele não tinha um lugar onde, ele não encontrou esse lugar. Por mais que em Betânia, e isso eu já lhes disse numa das mensagens proferidas aqui, ele encontrou ali aquele lugar de comunhão. Nós sabemos que, de maneira figurada, Betânia nos fala da igreja segundo a mente, segundo o desejo do Senhor. Betânia é isto. Mas, no sentido mais profundo do propósito de Deus, sobre a missão do seu filho aqui na terra, sobre a vida que ele teve que viver aqui, ele não encontrou lugar para reclinar a sua cabeça. Ele disse: o filho do homem não tem, as raposas têm covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Mas um dia, irmãos, ele encontrou o lugar. Um dia ele encontrou um lugar aonde ele pôde reclinar a cabeça. Se você volta para esta palavra, reclinar, está vendo ela aqui, no versículo 58, do capítulo 9, do Evangelho de Lucas. Essa palavra no grego, ela ocorre 7 vezes em todo o Novo Testamento. 6 vezes somente nos Evangelhos. Uma única vez, fora dos Evangelhos, é na Epístola aos Hebreus. Então aqui, você vê que é uma palavra que ela tem um sentido bem específico nos Evangelhos. A palavra no grego é clino. Então vamos encontrar o texto que está intimamente, espiritualmente ligado a esse versículo 58. Eu peço a você que faça isso, faça essa ligação. Lucas 9, 58, esse texto que nós acabamos de ler aqui. Lucas 9, 58. Então você vai fazer uma ligação desse texto com o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Veja que quadro belo. João, capítulo 19, versículo 30. Logo que Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, o texto aqui é o mesmo, reclinar, clinou. Agora ele encontrou lugar para reclinar a sua cabeça. Não é lindo isso, irmãos? Agora ele encontrou lugar aonde ele podia reclinar a sua cabeça, sobre a cruz. Ele não deu descanso a si mesmo, enquanto ele não encontrou aquela cruz, onde ele pôde reclinar a sua cabeça. Irmãos, que mensagem linda. O que ele estava dizendo lá em Lucas, capítulo 9, versículo 58? Será que ele estava à procura de uma casa? Será que ele estava à procura de um descanso? Será que ele estava procurando um lugar para que ele pudesse ter prazer? Será, irmãos, que era esta a sua missão? Não, esta não era a sua missão. Se você for atento e cuidadoso, você vai ver que, a partir de Lucas, capítulo 9, esse capítulo é uma coisa impressionante, irmãos. A partir de Lucas, capítulo 9, quando você estuda este capítulo, e você vai ver que o nosso Senhor, a partir do versículo 55, vamos procurar dentro da exegese ver isto. Olha o que diz: aconteceu que, quando se cumpriram os dias de ser recebido no céu, chegou o tempo do nosso Senhor ser ascenso aos céus. Isto é o que está escrito em Mateus capítulo 17. É o chamado Monte da Transfiguração. Você sabe que naquele monte, a voz do Pai veio e disse: este
é meu filho, no qual me comprazo. Também. Você vê o céu se abrir e esta voz aparecer para poder nos dizer isto. Irmãos, isto aqui não é um acontecimento aleatório. Esse é um dos acontecimentos mais importantes na história do nosso Senhor. Porque Lucas coloca um detalhe tão importante. O que Lucas está nos dizendo era que, do ponto de vista da humanidade do Senhor, ele alcançou tal aprovação diante do Pai, que ele poderia ali, do Monte da Transfiguração, ele podia entrar nos céus. Ali do Monte da Transfiguração, ele não tinha nenhuma necessidade de descer e ir para a cruz. Mas se ele fizesse isso, irmãos, ele continuaria sendo um homem que não encontrou lugar aonde reclinar a sua cabeça. Ele continuaria com um vazio tão grande dentro de si. Irmãos, olha o que Lucas diz. Não sei se você pode perceber esse texto. Aconteceu que quando se cumpriam os dias de ser recebido nos céus. Como recebido nos céus? Chegou o momento da ascensão dele? É isso mesmo. Quer dizer que daqui ele podia ir para o céu? Sim. Lá em Mateus 17 você vai ver que a glória interior do seu ser transfundiu para todo o lado externo do seu ser. Do seu interior veio para o seu exterior. Seu rosto brilhava como o sol. Era a aprovação do Pai. O que era esta glória? Esta não era a glória inerente do seu ser. Porque a glória inerente do seu ser, da sua pessoa divina, esta glória eterna. Paulo diz assim, em Filipenses capítulo 2, que ele sendo Deus, ele não usurpou o fato de ser Deus. O que ele fez? Ele se esvaziou. Ele se esvaziou daquela glória, irmãos. Ele nunca deixou de ser divino, mas toda aquela glória eterna, ele se esvaziou dela. Eu não sei explicar isso muito bem para vocês, eu só sei que isso aconteceu. O Filho de Deus, aquele que é Deus com Deus, aquele que é o Criador de tudo e de todos, aquele que é o sustentador de todas as coisas, este Deus, cheio de glória, cheio de graça, este Deus, um dia se esvaziou, tornou-se aquele bebê de Belém, aquele bebê que foi gerado no útero, no ventre de Maria. Ele foi concebido. Ele viveu 12 anos de anonimato. O que conhecemos durante esses 12 anos é muito pouco. Depois dos 12 aos 30, um anonimato absoluto. Não sabemos nada. Ele aparece agora. Aparece lá no Jordão. E durante 3 anos do seu ministério, ele alcançou tal aprovação como homem, aquilo que Adão alcançaria se ele não tivesse pecado. À medida que Adão caminhasse com Deus, esse caminhar seria um caminhar de glória. A glória de Deus seria transfundida para dentro do ser de Adão. E foi o que aconteceu com o nosso Senhor. E essa glória o tomou. Agora, diante de Deus, ele é o homem perfeito. E como homem perfeito, ele poderia ascender-se aos céus. Retomaria toda a sua glória eterna, todas as suas insígnias. Reinaria por todos os séculos eternamente, como o homem perfeito. Mas ele nunca seria o nosso Salvador. Ele seria o homem perfeito diante do Pai. Agora, esse homem perfeito diante do Pai, ele desceu daquele monte, ele desceu daquele monte de glória, do Monte Hermon, para se tornar o Cordeiro de Deus no nosso lugar, para tomar a nossa posição de condenados e pecadores. Olhe isso, irmãos. Ele que não precisava disso mais. Olhe, Lucas diz, chegou o momento dele ascender, mas ele não ascendeu. Chegou o momento em que toda a glória do seu viver, do seu caminhar como homem, estava agora habitando o seu ser.
Ele foi transfigurado ali diante daqueles discípulos. Mas ele desce. Se você começar lendo e for cuidadoso na sua leitura, você vai ver que 7 vezes, o Espírito Santo inspirou esses escritores dos evangelhos, 7 vezes para dizer que ele estava indo para Jerusalém. 7 vezes. Indo de caminho a Jerusalém, indo para Jerusalém. Quando estava caminhando para Jerusalém, você vai ver essas frases, 7 vezes. Por que 7 vezes? 7 é o número que fala da obra perfeita. Porque este era o caminho da obra perfeita. O que significava que ele podia ser um homem perfeito, mas a obra não seria perfeita. E sabe o que ele fez, irmãos? Ele abriu mão de ser ascenso aos céus, para ser suspenso numa cruz, no meu e no teu lugar. Porque ele não havia encontrado lugar onde reclinar a cabeça. Mas um dia ele encontrou. Ele sabia que para que o Pai pudesse ter a mais absoluta satisfação nele, ele teria que ir naquela cruz. Porque ele poderia satisfazer o Pai quanto ao seu amor. Ele poderia satisfazer o Pai por ser ele o Filho perfeito. Ele poderia alegrar o coração do Pai por ter vindo a esta terra e ter vivido como homem perfeito. Ele foi capaz de viver a vida de um homem perfeito. Ninguém foi capaz. Ninguém. Nenhum homem que foi criado, que foi gerado, pôde viver a vida de um homem perfeito. Ele viveu. Agora, aquele que viveu a vida do homem perfeito diante do Pai, se recusou a ir ao Pai, para ir à cruz. Isso é demais, irmãos. Isso não é impressionante? Isso não inquieta? Isso não nos inquieta? Isso não esmaga o nosso coração? O que significa, irmãos, que ele podia fazer isto? Chegou o tempo. Mas ele ainda vai viver mais 6 meses. Ele ainda vai viver mais 6 meses. Deste monte, Hermon, até o Gólgota, foram 6 meses. 6 meses caminhando para Jerusalém. 6 meses. Procurando o lugar onde ele iria reclinar a sua cabeça. E um dia ele encontrou. E quando ele encontrou, ele disse: está consumado. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Ah, irmãos, aí você vai ler aqui embaixo. É isso que ele está dizendo, irmãos. Vê os 2 textos. Aqui no 51, chegou o tempo dele ir para o céu. Olha o 58, ele não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que quer dizer, irmãos? Irmãos, se eu estou delirando, vocês me perdoem. Se eu estou exagerando, vocês me perdoem. Sabe o que eu consigo entender? É que mesmo que ele subisse para o céu, ele não teria o lugar onde reclinar a cabeça. Porque ele não veio a essa terra para viver apenas a vida do homem perfeito, mas para ser o nosso grande Salvador. Para oferecer um sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito só poderia ser alcançado se ele fosse o homem perfeito. Porque para Deus não poderia ser um sacrifício com mácula. Sabe por que não podia ser um sacrifício com mácula? Porque o sacrifício que Deus aceitou para a satisfação da sua justiça tinha que estar à altura dele. Tinha que ter o mesmo peso do seu caráter, da sua justiça. Ninguém poderia fazer isso. Mas para isto, é o que ele disse, é por causa deles que eu me santifico. Ele viveu a vida do homem perfeito por causa de você. Não é demais isso, irmãos? Então agora você olha e vê ele descendo do Monte Hermon, é como se ele dissesse: é por vocês, é por vocês, é por vocês que eu vivi a vida do homem perfeito, porque se ele não fosse o homem perfeito, ele não faria o sacrifício perfeito. E se o seu sacrifício não fosse perfeito, a morte o teria matado lá naquela cruz. Mas a morte não matou ele na cruz, foi ele que entrou na morte. Foi ele que entrou na morte, a morte não o matou. O que diz o versículo 30 de João 19? Diz que ele entregou o seu espírito.
Se ele não tivesse entregado o seu espírito, eles poderiam dilacerar ele não morreria. Eu já disse para vocês sobre os golpes que ele sofreu, os açoites, aquela hematidrose em Lucas 22, aquela pressão, aquela angústia, aquela dor que esmagou o seu coração, a ponto dele suar gotas de sangue. Um tribunal montado às pressas, para julgá-lo de qualquer maneira. Tantas humilhações, tantos açoites. Foram 6, escute, 6 julgamentos. Foi julgado por Anás, foi julgado por Caifás, foi julgado pelo Sinédrio, foi julgado por Pilatos, depois por Herodes, e Herodes por fim mandou ele para ser julgado novamente por Pilatos. Ali junto de Barrabás, um criminoso, ele foi trocado, preferiram um criminoso do que ele. Ele foi rejeitado. Como disse Isaías, ele foi humilhado. Irmãos, ele foi desprezado. Ele foi condenado no meu e no teu lugar. Você vê. Mas ele tinha algo. Sabe o que fez dele esse Salvador perfeito? A sua intrepidez, a sua decisão resoluta de encontrar naquela cruz o lugar aonde ele iria reclinar a cabeça. E ele encontrou. Ele encontrou. E quando ele encontrou, aí agora, é como se ele dissesse, esse é o lugar que eu procurava. Eu vim por causa desse lugar. É como se ele dissesse para nós, esse é o lugar que eu procuro. Aquela cruz foi o lugar que ele, de maneira obstinada, procurou. Ele foi até a cruz e disse, ninguém toma a minha vida, eu a dou. Não teve. Alguns pregadores sensacionalistas dizem que um dia Deus estava tão preocupado. Quem é que eu vou enviar? Quem é que eu vou enviar para morrer lá na cruz? Agora o homem está perdido. É como se o pecado tivesse pegado Deus de surpresa. O pecado não pegou Deus de surpresa. O pecado, a queda é apenas um item do supremo propósito de Deus. Entende? Irmãos, que lugar Deus escolheu para nos mostrar o que é graça. Você encontra algum outro lugar? Você encontra o lugar aonde a graça de Deus, o seu amor pode nos ser ensinado? Houve algum lugar aonde a expressão da graça, da misericórdia de Deus pode ser expressada de tal maneira? Porque graça é Deus nos dar aquilo que não merecemos. E misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecemos. Graça é Deus dar a nós aquilo que nós não merecemos. Nós não merecíamos este amor. Nós não merecíamos esse perdão. Nós não merecíamos nos tornar filhos de Deus, porque nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos do mal. Mas a graça de Deus nos tornou filhos do amor. A graça de Deus nos perdoou. A graça de Deus cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós. Foi a graça de Deus. E a misericórdia? A misericórdia, Deus não dá o que nós merecíamos. Deus não deu a nós a condenação. Sabe por que Deus não deu? Por misericórdia. Deus não nos deixou na condição de filhos da ira. Sabe por que Deus não nos deixou na condição de filhos da ira? Porque Ele foi misericordioso. Ele não deixou você morrer, eu e você. Ele não deixou eu e você para morrermos eternamente. Sabe por quê? Porque Ele foi misericordioso conosco. Porque nós merecíamos nos tornar eternamente condenados. Nós merecíamos ser filhos da ira eternamente. Mas por que que nós fomos mudados de estado, de filhos da ira para filhos do seu amor? Porque Deus é rico em misericórdia. E a sua misericórdia nos alcançou. Então, meus irmãos e irmãs, quando eu e você comemos este pão, quando eu e você bebemos este cálice, nós temos que lembrar de tudo isso. Essa é uma noite de alegria. Essa é uma noite de festa. Ah, irmãos, isso aqui não pode ser um culto qualquer. Isso não pode ser uma noite qualquer. Não pode ser um momento qualquer. Essa é a reunião mais sublime deste planeta. A
reunião da mesa do Senhor. Não foi homem, não foi anjo, foi o próprio Senhor que nos deu esta reunião. Foi o próprio Senhor que nos deu esta mesa. E é o próprio Senhor que nos convida, vem ceiar. Vem ceiar. Vem comer o pão, vem beber o cálice, vem. Anuncie a morte, a minha morte até que eu volte. Ele prometeu voltar, ele vai voltar. É a promessa dele. Bendito é o nosso Senhor Jesus. Bendito é aquele que encontrou na cruz o lugar onde ele pôde reclinar a sua cabeça. Oh, irmãos, nosso coração tem que estar alegre. O nosso coração tem que estar regozijado. Nosso coração tem que estar feliz. Porque esse Salvador não é um Salvador qualquer. Ele não é uma pessoa qualquer. Ele é sublime. Ele é o varão mais belo do universo. Houve um tempo que ele perdeu sua beleza. Quando Isaías viu, ele ficou chocado. Irmãos, eu quisera que nós pudéssemos ver isto. Quando Isaías escreve aquele capítulo 53. Os grandes eruditos da língua hebraica, eles dizem que a tônica das expressões de Isaías 53 é de espanto, é de assombro. Uma tradução alternativa é uma pura demonstração de uma pessoa que está assombrada. Quem deu crédito em nossa pregação? Quem pode crer nisso? Olha as frases. Ele diz assim: olhamos para ele, não havia nenhuma beleza que nos atraísse. Nenhuma. Sabe o que Isaías estava vendo? O seu rosto desfigurado. Sabe o que Isaías viu? Ele ficou assombrado. Mas você sabe por que Isaías ficou assombrado? Eu vou te dizer por que Isaías ficou assombrado. Porque ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono no capítulo 6. Irmãos, por favor, olha o capítulo 12 do Evangelho de João. Olha o versículo 39. Por isso não podiam crer. João 12, 39. Por isso não podiam crer, porque também disse Isaías, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração, e se convertam e os cure. Isaías disse isso quando viu sua glória e falou a seu respeito. João está dando testemunho disso, irmãos. Então, por favor, queridos, veja aqui Isaías capítulo 6, se não é a mesma coisa. Isso não é invenção, irmãos. Eu não estou forçando o texto, pelo amor de Deus. Olha isso. Olha o que ele diz aqui no versículo 10. Engorda o coração deste povo, endurece os seus ouvidos, cega os seus olhos, para que não seja que, vendo com seus olhos e ouvindo com seus ouvidos, entendam com o seu coração e converta e seja curado. Eu pergunto para vocês, isso aqui não está sendo uma exposição daquilo que nós vimos em apenas uma paráfrase, ou uma síntese daquilo que está no capítulo 12? Ele diz que Isaías disse isso quando ele viu, olha o versículo 1 do capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele viu qual Senhor? Ele viu Deus? Isaías não viu Deus. Homem nenhum pode ver Deus. Quem Isaías viu? Ele viu o Senhor Jesus. Ele viu ele sentado no trono de glória. Agora ele viu que aquele que estava sentado no trono de glória, ele esvaziou da sua glória. Agora ele vê aquele mesmo rosto, só que desfigurado, irmãos. Desfigurado. Irmãos, mas hoje nós podemos ver como João viu, lá no capítulo 1, do livro de Apocalipse. Não é mais aquele rosto desfigurado. Então você entende o coração de Isaías no capítulo 53.
Nós nunca podemos nos permitir, irmãos, ler o capítulo 53 de Isaías, sem ter essa visão do capítulo 6, e entender o seu coração. Nós nunca podemos. Não permita o Espírito Santo que você leia esse capítulo 53, sem entender o que estava na mente e o coração desse profeta. O que ele foi capaz de ver. Que ele mesmo, Senhor, sentado naquele trono, ele estava esmagado por causa dos nossos pecados. Ele havia sido transpassado por causa das nossas iniquidades. O castigo sobre ele trouxe paz para nós. Mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aqueles que não querem ouvir não vão ser sarados. Aqueles que não querem crer não vão ser sarados. Mas nós seremos sarados. Esse é o nosso Senhor, irmãos. É esse Senhor que nós temos que contemplar no capítulo 1. Antes do Senhor falar as 7 cartas às igrejas da Ásia. Você se lembra? Capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Ele traz uma mensagem às 7 cartas às igrejas da Ásia. Mas antes, quem Deus mostra? Deus mostra o padrão dele. O padrão dele é seu filho. João vê aquele varão, com aquelas vestes talares, aquelas vestes sacerdotal. Vê os seus cabelos brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente. Ele vê que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Este é o nosso Salvador eterno. Este é o nosso sumo sacerdote que está entre Deus e nós. Ele é a medida de Deus para a sua igreja. Ele é aquele que nós temos que colocar o nosso coração nesta noite e adorar. Porque se nós temos esta mesa, esta não é a mesa, não é a mesa da condenação, não é a mesa do juízo, é a mesa que nos lembra da aliança eterna que Deus fez conosco. Graças a Deus. Graças a Deus que Ele encontrou um lugar para reclinar a sua cabeça. Oh Senhor, como Tu és maravilhoso. Como Tu és maravilhoso. Que o nosso coração seja tomado de alegria e de júbilo. Que o nosso coração seja tomado de louvores. Que o nosso coração seja tomado de palavras que exalte esta santa e eterna pessoa, o grande anfitrião desta mesa, nesta noite, neste lugar. Que Deus os abençoe. Que Deus fale a todos nós.